adorei a ideia, achei uma coisa extraordinária. Mas eu tenho muitas perguntas. Uma é mais sobre a economia das unidades. Quais são as receitas projetadas que você tem para a empresa? Muitas empresas já nos abordaram dizendo: podemos comprar uma árvore? Quando podemos comprar uma árvore? Porque a economia deles vai ser grande. Vou te dar um exemplo bem simples disso. Uma universidade compra muito CO2 atualmente, em botijões de gás. Eles estão pagando, digamos, mais de $1.000 por isso. Eles entram em contato com a gente dizendo: se vocês produzirem CO2 por menos de $1.000, nós vamos comprar. Então essa é a estratégia que estamos seguindo. Eu só quero ter certeza que eu entendi. Sim. Em 95, eu tive o privilégio de trabalhar para o Al Gore. Mas eu não me lembro de tudo, tá bom? Então tenha paciência comigo. Essas árvores mecânicas vão capturar o CO2, correto? Isso, correto. E aí você vai redirecionar esse CO2 até virar um CO2 sustentável. Isso. Está correto o que eu entendi? Está. E acho que o processo de captação e o processo de venda faz parte do reaproveitamento. Eu só queria esclarecer porque eu nem sempre entendo esses conceitos. Você entendeu muito bem. Muito obrigado. E todo esse processo que estamos construindo, parte dele é o que acontece hoje, onde você comprime, prepara para o mercado e repassa para o cliente. E parte disso é, na verdade, muito diferente do que fazemos hoje. Porque temos uma árvore em um determinado local. Você não precisa transportá-la, canalizá-la, colocá-la num tanque de armazenamento, nada. Podemos simplesmente levá-lo da fonte direto para o seu uso. A acessibilidade. Riyad, ela captura o CO2, um gás, e o prende porque o tambor se comprime. Mas eu queria saber, e se você pegasse um combustível fóssil a custo baixo e usasse isso para conseguir dióxido de carbono da mesma maneira? Para começar, há muito mais processos, certo? Porque quando você ferve o petróleo bruto, por exemplo, e eu já cuidei de uma empresa que faz isso, uma refinaria, você não está apenas produzindo CO2, você está produzindo todo tipo de gases e fluidos, e isso precisa ser feito em temperaturas muito altas para realmente funcionar. A realidade é que, sim, você pode queimar qualquer material para produzir CO2, mas a nossa ideia com isso é tirar o CO2 da atmosfera. Quando você diz 80 quilos de CO2 por árvore, isso é por ano, por dia, talvez? Por dia. Qual seria a porcentagem que 1 milhão de árvores tem no total de CO2 que já foi emitido? Acreditamos que precisamos armazenar algo em torno de 4, 5 milhões de toneladas por dia para começar a fazer uma diferença significativa no equilíbrio de CO2. E você fala com algum dos compradores de CO2? Claro que sim. Como eu disse, a indústria de bebidas. Estamos em contato com várias pessoas da área. No setor automotivo, estamos em contato com muitas pessoas. E elas nos procuram porque querem a tecnologia ao lado delas para reduzir a pegada de dióxido de carbono e para usar o dióxido de carbono do ar em vez de fontes de hidrocarbonetos. E existe interesse do governo federal em algo do tipo? Sim. Você está buscando contratos com o governo? Eu os colocaria na mesma categoria das outras partes interessadas. Já conversamos com o Departamento de Defesa, falamos com alguns militares, porque eles, na verdade, estão sempre dispostos a testar novas tecnologias para diferentes usos. Então é muito importante a gente se envolver com os centros nacionais de tecnologia e fontes do governo para ajudar a acelerar tudo isso. Riyad, você disse que não possui a tecnologia e que você licencia ela. Sim. E que a taxa de licenciamento é uma parte significativa do custo desse montante que você está aumentando no momento. Sim. Quais são as taxas de licenciamento? Preciso ver com os nossos advogados para ter certeza de que não estou violando um acordo de confidencialidade. Isso é uma coisa que será divulgada no memorando de colocação privada? O orçamento será assim. Ok. Riyad, primeiro, eu sou um cara da matemática e ciências. Sim. Esse tipo de tecnologia é a minha cara. Eu tive a sorte de presidir o conselho executivo da Associação de Mídia Ambiental por anos, então eu tô muito informado sobre tudo isso, mas, sendo realista, quantas dessas árvores precisamos no mundo para combater as mudanças climáticas?
Então, uma árvore real e natural, precisamos de 1000 delas. E durante a vida delas, elas vão coletar a mesma quantidade de CO2 que uma mechanical tree. Ok, nossa, isso é bom. Certo, e a minha outra pergunta é, ao produzir esse produto, qual é a sua pegada de carbono nele? Então, se nós usarmos uma energia renovável como fonte de energia, ela é muito, muito pequena. Ok. E se usarmos hidrocarbonetos, que não é uma energia tão intensa quanto uma refinaria ou alguma coisa do tipo, mesmo assim, não aumentaria muito. Ok. Para nós, achamos que essa pegada de carbono, se fizermos exatamente o que estamos dizendo que vamos fazer, será insignificante em relação ao que nós vamos gerar. Tá certo. Então, Rayad, isso. cada uma das árvores mecânicas substitui 1000 árvores naturais. Durante toda a sua vida. Durante toda a vida. Isso. Rayad, eu queria perguntar sobre a estrutura da sua empresa. Você se apresentou como diretor executivo da sua empresa. Você também é o fundador? Não, não sou. Nós temos 3 pessoas que classificamos como fundadores, que são o CEO da empresa, um senhor chamado Paul Moran, e também algumas pessoas que trabalhavam na Universidade Estadual do Arizona. E pensando no futuro, disseram, essa tecnologia agora precisa ser comercializada. E começaram a reunir todas as pessoas que temos hoje para realmente fazer isso acontecer. Em termos de participação acionária, nós temos um pequeno grupo de 6 pessoas que começaram com todas as ações da empresa. E conforme os investidores entraram, houve diluição. Está tudo sujeito à avaliação que nós temos e ainda aos acordos que temos. E vai continuar dessa forma. Entendi. E qual foi a avaliação do seu montante de 15 milhões de dólares? Na verdade, nós não divulgamos isso. Foram 55 milhões de dólares. Você disse que a propriedade intelectual pertence ao Dr. Lackner, não é isso? Ele cedeu a propriedade intelectual para sua empresa em regime de exclusividade ou como isso funciona? Excelente pergunta. Sim, o Dr. Lackner e a Universidade Estadual do Arizona possuem a API. Então, eles nos licenciaram por um período muito longo. Mas, essencialmente, é exclusiva. Ninguém mais tem acesso a ela, ninguém pode usá-la. E, se quiserem, tem que vir falar com a gente. Ok. Woz, você me parece extremamente focado. No que você está pensando? Bom, eu acho que eu ainda tenho muitas perguntas na cabeça. Você está no meio de sua primeira unidade comercial. Então, como sabe ou como estima que ela vai acabar operando? E você conta o custo ambiental da energia usada para fabricá-la e executá-la? E quanto a energia equivale a quanta poluição e quanto a mineração de bitcoins? São tantas perguntas que eu ainda não tenho as respostas. Sim. Bom, o que nós tentamos fazer foi responder as perguntas uma por uma. A primeira pergunta foi, isso funciona? E por isso construímos a primeira unidade comercial, porque foi provado em laboratório. E foi provado mais de 5 vezes. Mas não era o suficiente. As pessoas queriam ver uma unidade em grande escala funcionando. Um custo muito alto. Então o custo poderia ter sido aplicado de forma mais eficiente em outro lugar para conseguir maior captura de carbono? Bem colocado, mas estamos conscientemente adicionando custos a essa primeira árvore porque queremos medir tudo o que sai dela. Queremos entender cada parte de seu funcionamento. E aí, quando nós soubermos como trabalhar de maneira otimizada, poderemos parar de usar, toda essa instrumentação e reduzi-la à sua função básica. E controlar seu pacote operacional para que não seja preciso... Mas tem que chegar a esse ponto para decidir se vale a pena investir e é rentável. Certo, mas esse ponto não está tão distante considerando a primeira unidade em escala comercial. Estamos falando do final deste ano. Vamos saber exatamente como operar esta unidade. Rayad, você está fazendo um ótimo trabalho e nós agradecemos, mas eu acho que nós temos que conversar só entre nós. Então, se você não se importar em sair do círculo do dinheiro, a gente te chama de volta em alguns minutos. Obrigado. Obrigada. Obrigado.